Aleluia, se eu orar, o céu vai abrir, né? O Senhor, Ele vai agir. Vamos ler a palavra de Deus, querida igreja. Abra sua Bíblia gentilmente. Em Josué, no capítulo 1. E nós vamos ler 6 versículos, uma palavra que a igreja conhece tão bem, uma palavra que a igreja ama. E aqueles irmãos que são de oração estejam orando para que o Senhor traduza a palavra ao nosso coração e cada um volte para casa abençoado e diga: que bom que eu estive na casa do Senhor esta noite. Os irmãos acharam? Podemos ler? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhes daria. Amém. Essa é uma palavra muito linda, só de ler já suscita fé no nosso coração, uma confiança que Deus é o Deus que fala, Deus é o Deus que fala e age, e Ele tem poder para prometer e para cumprir. Esses dias eu estava visitando meu irmão e ele sofreu um acidente gravíssimo e ainda tem um problema neural, porque ele quer levantar-se, mas não consegue levantar-se ainda. Então nós dizíamos: levante-se, meu irmão, e ele fazia o movimento, mas não se punha em pé. E a oração que eu fiz por ele, eu gostaria que essa igreja, quando orasse por nosso irmão, se unisse nessa fé. Eu dizia: Senhor, em Ti, Senhor, está o querer e o realizar. Dê ao meu irmão o querer e o realizar, de levantar-se por si mesmo. E por que eu orei? Porque eu creio. E por que eu creio? Porque eu oro. Amém, queridos? Então, essa palavra em si mesma, ela é tão maravilhosa. É uma palavra linda de Deus. E eu sei que aqui a igreja também ama a palavra de Deus. E notem, queridos, ainda que o tema central desta mensagem que está no meu coração não é a cura de enfermidades, não é o tema, mas o Salmo 107 diz: enviou a sua palavra e os curou. Isso significa que nesta noite, desde o momento em que a palavra foi lida, o Senhor já libera uma unção de cura neste lugar. Aleluia! A pessoa que veio doente aqui, já anime seu coração e diga: ó minha alma, hoje você vai ser sarada, porque este lugar está se enchendo da palavra de Deus. Aleluia! Glórias ao nome maravilhoso do Senhor. E a parte B do versículo diz: e os livrou de destruição. Essa é uma palavra muito linda. Se há alguma arma preparada contra a sua vida, se há algum mal destinado contra você, a sua família, a sua empresa, se há algo de ruim encaminhado, o Senhor já está protegendo você
por causa da palavra do Senhor. A Escritura mesmo diz que a palavra de Deus ela é um escudo para todos aqueles que confiam nele. Aleluia! Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Agora vejam, amados, quando nós lemos Miqueias, capítulo 6, versículo 4, a revelação que temos da Escritura é que o Senhor colocou para liderar Israel Moisés, Arão e Miriam. As irmãs estiveram aqui reunidas sexta e sábado. Há bastante oposição ao ministério feminino. Ainda há muita rejeição ao ministério feminino, à liderança da mulher dentro da igreja. Mas quando você lê Miqueias 6 e 4, o Senhor diz, eu coloquei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. O Senhor diz que pôs. Os anos passaram, irmãos. O Senhor havia prometido que tiraria o seu povo do Egito. E o Senhor prometeu e realizou. Irmãos, é maravilhoso nós entender, cada crente confiar e saber que Deus é plenamente confiável. Deus é plenamente confiável, a sua palavra é plenamente confiável. Eu estou estudando um tema que eu acho dificílimo. Hoje pela manhã conversava com minha mãe e disse, minha mãe, eu estou num conflito sobre tal e tal assunto, mas eu sei que é uma incapacidade minha, porque a palavra é perfeita. A palavra de Deus, ela é perfeita. Então notem, o Senhor havia dito, eu vou tirar o meu povo Israel do Egito. E o Senhor tirou. Os anos passaram. Agora já 40 anos se passaram. O Senhor havia recolhido para si Miriam, o Senhor já havia levado Miriam. Depois o Senhor disse para Arão, sobe ao monte, porque o teu tempo de viver acabou. Irmãos, aqui é uma outra revelação maravilhosa. O indivíduo, ele passa de uma certa idade, eu nem vou dizer a idade, senão você vai falar, é eu. Ele passa de uma idade e aí ele começa a achar, eu estou doente disso, mas nessa idade tem que estar doente disso mesmo. Mas quando eu olho a Escritura, eu não vejo isso. Irmãos, Arão, ele estava perfeitamente saudável, o Senhor resolveu, é o seu dia, sobe ao monte, porque hoje é o dia que eu te tomo para mim. Pronto. Mais alguns anos passam, o Senhor diz, agora é a tua vez, Moisés, é a tua vez. Irmãos, ele tinha 120 anos. Quem aqui tem 120 anos, só para nós notificar? Irmãos, ele tinha 120 anos. A Escritura diz que nunca cessou o seu vigor, nunca cessou. Pode uma pessoa com 120 anos, nunca cessou o seu vigor? Os seus olhos nunca se escureceram. E quando ele está lá sobre aquele monte, o Senhor diz para ele, ô Moisés, daqui agora você olhe toda a terra de Israel, desde o ocidente até o oriente, desde o norte até o sul. E lá de cima da montanha, ele olha para toda aquela terra, irmãos, com 120 anos ele conseguia enxergar tudo. E se alguém aqui de uma fé pequena disser para mim, pastor, o senhor está exagerando, a visão que ele teve foi espiritual. Melhor ainda, significa que com 120 anos eu ainda posso ser cheio do Espírito de Deus e ter visões espirituais na minha vida. Os irmãos notam que não importa de que maneira você considere isso, é maravilhoso, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E o Senhor o recolhe sem doença, sem enfermidade. E isso que eu falei que não ia ministrar sobre doença, mas certamente o Senhor então está querendo curar, então a unção de cura está neste lugar. Alegre teu coração, o Senhor quer curar enfermidades aqui. Aleluia, glórias ao nome maravilhoso do Senhor. Mas veja o que o Senhor fala para Josué. O Senhor diz assim, ô Josué,
meu servo Moisés é morto. Ué, precisa falar? Precisa falar? O Senhor havia dito que levaria Miriam, levou, falou que ia levar Arão, levou, falou que ia levar Moisés, levou. Precisa dizer que está morto? Irmãos, precisa. Nós precisamos compreender, irmãos, que tem ciclos que eles fecham na nossa vida. Tem estações que se fecham e passam. Não há mais nada a ser feito. Às vezes, o cristão, ele fica atrelado numa relação que já findou, algo que já deveria ter ficado para trás. Eu acompanhei com a minha esposa, uma irmã ali na igreja, e ela falava muito mal do seu marido. E quando nós íamos à casa dela, ela falava mal do marido. Se o marido não estava conosco ali tomando café, ela falava mal dele. Quando ele estava junto, ela falava mal. E eu ficava tão constrangido com aquela irmã. Eu me sentia mal. Até que depois de 1 ano e meio, 2 anos, ela divorciou-se. E continuamos apacentando aquela senhora. Sabe qual era o assunto dela? O ex-marido. A estação já tinha passado. O tempo daquele relacionamento tinha findado. Eu disse, irmã, cadê ele? Não, já divorciei. Eu falei, então acabou, irmã. Esse é um assunto que passou. É um assunto que já se foi. Irmãos, eu creio que nesta noite Deus colocará ponto final aqui em várias coisas. Várias coisas. Irmãos, tem crente que quer cavalgar 2 cavalos ao mesmo tempo. É possível, mas é difícil, concorda comigo? Quer navegar 2 canoas ao mesmo tempo. Esses dias eu falava para a igreja ali, que eu sirvo como pastor. Quando eu estou chegando ali na Filadélfia, eu passo pela Assembleia de Deus. E a minha matriz é assembleiana. Papai era pastor na Assembleia de Deus, eu fui obreiro na Assembleia de Deus, lá Jesus me achou, lá eu fui batizado com o Espírito Santo, eu poderia contar curas divinas que eu recebi lá, dons espirituais que eu recebi lá. E quando eu vou chegando à nossa igreja ali em Londrina, eu passo por uma Assembleia de Deus maravilhosa do pastor Tarciano, templo lindo, cheio de carros, cheio de luz, cheio de gente. E eu falei para a igreja, irmão, eu estou quase mudando para lá, de tão lindo. Mas, irmãos, claro que eu estava brincando, porque é uma estação que passou. Os irmãos entendem isso? Eu amo aquela igreja, às vezes eles me convidam para pregar na Assembleia de Deus, eu às vezes convido pastores assembleianos para pregar lá na Filadélfia, mas é uma estação que passou. Ah, mas é que eu gostava tanto daquele emprego. Mas você foi demitido, não está mais lá. Não tem o que fazer. Mas é que eu gostava tanto de morar naquele bairro. Mas você não mora mais. Se nós pensar, irmãos, Moisés não era fantástico? Ele era maravilhoso, irmão. Você já pensou servir a Deus debaixo da autoridade de um homem como Moisés? Que coisa grandiosa. Já pensou que honra, que dignidade? Moisés era o homem de Deus, mas morreu, não tem mais o que fazer. Era isso que o Senhor estava dizendo para Josué. Josué, essa estação passou. E eu creio, irmãos, que o Espírito Santo trará aqui revelação ao coração de muita gente que não caminha para frente e fica preso, ancorado no passado. Irmãos, aquilo que ficou para trás, deixe para lá. O apóstolo Paulo, ele disse, eu ainda não alcancei aquilo que está diante de mim, mas eu faço uma coisa, eu deixo aquilo que para trás fica e avanço para o alvo. Aleluia! Irmãos, o nosso alvo está à nossa frente, não está atrás. Caminhe para a frente, é lá que Deus tem bênção, tem vitória para a sua vida. Aleluia! É lá que Deus tem vitória para a sua vida. Mas é que eu perdi a data do vestibular, eu reprovei naquela prova, naquele concurso. Irmão, já reprovou.
Já reprovou. Mas é que eu gastei dinheiro. Já passou. Não tem mais nada para fazer sobre isso. Então o Senhor diz claramente: ô Josué, Moisés, meu servo, é morto. Os irmãos entendem que é uma possibilidade muito grande de que Josué estivesse prostrado? Pense por um momento se fosse você. Morreu Miriam, pessoas que você caminhou a vida inteira. Morreu Arão, agora morre Moisés. Você também não ficaria assustado? Milhares, talvez milhões de pessoas olhando para você. Quem sabe um fardo, um peso insuportável sobre Josué. Nós não sabemos quantos dias há desde a morte de Moisés até essa fala de Deus. Quem sabe ele caminhou prostrado, dormindo mal, se alimentando mal, aflito, ansioso. E o Senhor deixou. Irmãos, tem um tempo que é o tempo de luto. É um tempo importante. Eu estou acompanhando um casal, irmãos, que infelizmente faleceu um filhinho. Eu estou acompanhando eles. Eles disseram para mim: nós estamos indo toda semana lá no cemitério. Eu disse: muito bem, vá, faça a sua homenagem. Vá lá algumas vezes. Eu falei: só que meus amigos não vão lá para sempre. Vocês têm que determinar uma data para vocês se levantarem, porque a vida de vocês, ela continua. Ela continua. Ah, pastor, meu marido me deixou, minha vida acabou. Mentira de Satanás. Seu marido não é a sua vida. Você é um indivíduo. Deus te fez uma mulher perfeita, inteira, íntegra, completa. E que mais? Cheia do Espírito Santo do Senhor. Deus está me trazendo aqui para dizer para muitos corações: está na hora de você se levantar, de você reagir e caminhar para o lugar aonde o Senhor te mostra. Para de andar cabisbaixo. Aleluia! Esse não é o plano de Deus na sua vida. Não é o plano de Deus. Irmãos, nós nem percebemos muitas vezes que aquilo que parece uma tragédia, aquilo que parece uma perda, é uma permissão de Deus para nos levar para lugares mais altos e melhores. Eu quero dar 2 testemunhos. Aleluia. Há uma cidade nos Estados Unidos, você pode pesquisar isso depois. E no lugar importante da cidade há um besouro gigantesco. E por que aquela cidade erigiu aquele besouro? Porque aquela cidade vivia da produção agrícola. Era de produzir determinada cultura que aquela cidade sobrevivia, ganhava o seu pão, e faziam isso já há décadas. Até que veio uma praga daquele besouro. E a praga foi maior do que a capacidade daquelas pessoas de dissipar a infestação que acontecera no plantio. Aquele besouro tomou conta, eles não conseguiram reverter a situação. E durante muito tempo aquelas famílias ficaram apavoradas, porque você fica décadas fazendo a mesma coisa. Seus avós faziam, seus pais faziam, os celeiros é para aquele tipo de grão, as máquinas para aquele tipo de grão, o preparo das pessoas para aquele tipo de cultivo. E de repente não é mais possível. E aquelas famílias, elas estavam aplastradas. Até que alguém entendeu, esse tipo de grão não é mais possível aqui na nossa região, porque essa praga se alimenta disso. Nós vamos ter que mudar o grão, porque esse outro grão não é do gosto dessa praga. E mudaram de grão. E mudando de grão, sabe o que aconteceu? Descobriram que a nova cultura era muito mais rentável. E as famílias que antes sobreviviam, agora enriqueceram e prosperaram. E colocaram lá aquele besouro para dizer isso que parecia ruim. Foi algo que Deus proveu para que nós mudássemos de estação. Aleluia! Aleluia!
Eu tive o prazer, irmãos, de ouvir Jorge Nishimura dando um depoimento. Ele que agora é um irmão em Cristo, ele contava de seu pai, o senhor Nishimura, quando o senhor Nishimura chegou ao Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial. Completamente empobrecido, todo o dinheiro que ele havia trazido eram $100. Ainda que na época $100 era mais do que hoje, não é algo que signifique tanto ou que aquiete um coração. Todo o dinheiro que ele tinha eram $100. Agora imagine uma pessoa num país novo, com a sua esposa, com filhos pequenos, não podia gastar aqueles 100 porque era a garantia dele. Ele que não conhecia o Senhor, mas não sabia que o Senhor conhecia ele. E aquele homem está andando por Pompeia, ele não sabe que destino dar à sua vida, porque mudou a estação. Ele não pode mais voltar para o Japão. Ele não tem dinheiro mais para isso. E andando por Pompeia, ele passa perto de uma oficina mecânica, e ali os mecânicos trocavam o óleo dos caminhões, dos veículos, e jogavam as latas fora. Aqui quem é experiente lembra que há algumas décadas você comprava óleo para o veículo, vinha numa lata. Quem lembra disso? Vinha numa lata, havia até uma maquininha que furava assim a lata. Aquelas latas a mecânica jogava lá e não servia para nada. E o senhor Nishimura passou e disse: eu posso pegar umas latas dessas aqui para fazer umas canecas para vender e tentar sobreviver com a minha família? O dono da mecânica: pode pegar quando quiser. Ele começou a fazer canecos. Ele achava que ele só ia comprar o pão dele de cada dia. Era isso que ele pensava. Mal sabia ele que Deus estava girando a estação dele. A igreja está entendendo a palavra? Amém, irmãos? Deus está movendo coisas na sua vida e Ele vai te levar para um lugar melhor. Aleluia. Eu sinto o amor de Deus aqui, irmãos. Deus vai manifestar o seu amor em cuidado com a sua vida. E ele começa a produzir caneco daquelas latas. E um dia, um agricultor chegou para o seu Nishimura e disse: seu Nishimura, eu tenho uma máquina de pulverizar manual, daquelas que ia na frente assim, uma bomba, e ela tem um vazamento, o senhor não conserta para mim? Ele falou: eu não trabalho com isso, eu produzo caneco com lata de óleo. Ele falou: não, mas o senhor tem algumas ferramentas, tem rebite, tem algumas chapas, talvez o senhor pudesse consertar para mim. Ele falou: então deixa para eu ver. Aí deixou. E o senhor Nishimura começou a olhar aquilo, chamou o cliente de volta e disse: moço, eu estive olhando que a máquina é na frente. Não é chato esse negócio aqui na frente, cheirando o tempo inteiro o veneno? Eu poderia colocar para as costas para o senhor? Ele falou: se é possível. Aí colocou para as costas. Aí o homem saiu tudo alegre com a máquina dele, aí avisou um vizinho, avisou outro, começou a chegar máquina para ele colocar para as costas. Ele não fabricava, só mudava. Ele começou a ficar famoso. Dali a pouco ele começou a entender: eu sei fazer um negócio aqui inteiro. Irmão, eu gostaria de incentivar você, tenha coragem. Hoje lá na sua casa, coloque lá no Google Jacto, implementos agrícolas. A Jacto, ela foi fundada pelo senhor Nishimura. E hoje eles fabricam um trator, fabricam máquina, fabricam roçadeira, toda sorte de implemento agrícola. E que mais? Não é só para Pompeia, não é só para o Brasil, o mundo todo compra produtos da Jacto. Você podia aplaudir ao Senhor, porque isso veio de Deus? Aleluia! Irmãos, isso veio de Deus. Deus estava olhando aquele coração aflito e Deus girou a estação na vida dele. O Senhor diz assim: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te. Você acompanhou a leitura? O Senhor disse: eu vou levantar você? Não, né? O texto não diz que o Senhor falou: eu vou levantar você. Irmão, isso aqui é muito lindo. Eu sempre fico pensando que Deus tem muita fé no ser humano. Você já parou para pensar nisso?
Irmãos, deu errado com Adão e Eva, lembra? Deu errado com eles. Deu errado com a geração de Noé. E quando Satanás falou, eu posso tocar em Jó, ele falou, pode. O Senhor crê que vai dar certo. Está certa a pessoa que diz que Deus tem mais fé em você do que você nele. O Senhor disse, levanta-te. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque quando você lê Isaías 60, o texto diz assim, levanta-te e resplandece. E lá em Romanos 12, 2 diz assim, transformai-vos, ou seja, transforme-se você. Transforme-se. Deus, Ele aposta que você pode se levantar. E o Senhor disse para Josué, levanta-te. Levanta-te. Não parece dura essa palavra? Quando eu estudava esse texto, nessa perspectiva, me veio ao coração quando eu fazia manha, que era criança. E ficava chorando, e aquela senhora ali, ela falava assim, engole esse choro já. Quem aqui ouviu a mamãe dizendo engole esse choro, a cena é assim? Todo mundo já ouviu. E nós achávamos que estava o máximo, e até babava, e fazia, né? Engole esse choro já. E às vezes nós tínhamos razão, porque estava doendo, ou estávamos tristes, mas mamãe, ela aguentava um pouco, você lembra disso? Ela deixava um instante, você fazia manha, e ficava ciscando o chão, e dali a pouco ela falava, agora chega, engole esse choro. E sabe uma coisa que eu lembro? Quando isso acontecia à noite, e a gente tomava café às vezes depois do culto, era alguma arte, alguma bobagem, ela falava, engole esse choro, Inés. E eu ia para a cama, e eu deitava assim, às vezes já estava quase meia hora, ela fazia assim, lá na cama já. O soluço, ele vinha atrasado, porque estava guardado aqui, está rindo porque aconteceu contigo. Vinha aquele soluço. O Senhor disse, levanta-te, Josué. Levanta-te. Agora é com você. Irmãos, aqui é uma palavra profética, porque às vezes vêm as tribulações, vêm as dificuldades. Quem sabe você está olhando e achando que há uma incerteza política. Irmãos, Deus não depende de nada disso. Nós dependemos. Não entorte o que Deus está pondo no meu coração. Nós dependemos, Deus não depende. E Ele diz, levanta-te, levanta-te. Reage, engole esse choro. Já chorou, já aquele casamento acabou, aquela casa perdeu, aquele negócio deu errado, aquela prova não deu certo, foi demitido e teve prejuízo, e o Senhor diz, aquilo morreu. Engole esse choro e levanta-te. Levanta-te, reage. Aleluia, aleluia. Que venha o Espírito poderoso do Senhor sobre esta igreja e dê ousadia para você se mover no seu lugar, no seu ânimo, aleluia, na sua disposição. Levanta-te, levanta-te, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei quando foi o dano na sua vida, eu não sei. Eu não sei quando foi a perda. Talvez para alguém foi agora, 2, 3 dias, pode ser. Então você pode chorar mais alguns dias, mas não muitos dias, poucos dias. Estabelece lá, eu vou chorar mais 2 semanas. Vou andar com um bicão, vou babar, vou ficar triste, vou andar despenteado, tá tudo bem. Mas você coloca lá, ô minha alma, eu vou chorar até aqui. Eu não vou chorar para sempre, porque Deus, Ele falou para mim, levanta-te, e Ele falou que é para eu me levantar, então eu vou me levantar. Aleluia, eu vou me levantar. Levanta-te, que mais? Passa este Jordão. Caminha contra o obstáculo. Irmãos, não tem vezes na nossa vida que parece que a oposição, aquilo que nós queremos conquistar é maior do que as nossas forças? Claro que há. Há muitas vezes na nossa vida em que diante de nós existem desafios que parecem intransponíveis. Mas o Senhor, Ele insiste no nosso coração.
atravessa este Jordão, passa este Jordão. Há muitos anos, irmãos, eu queria fazer um curso, estava no meu coração, e um dia apareceu uma porta parecida, mas não é aquilo que eu pretendia, e eu não me esforcei naquela direção, mas agora, há coisa de um ano mais ou menos, a porta abriu, e eu disse para o meu amigo lá nos Estados Unidos, a porta abriu e eu vou entrar. Irmãos, hoje há aqui uma palavra profética. O Senhor está dizendo, vai abrir uma porta, você levante-se, o Senhor não vai pegar você e pôr lá. Ele não vai te teletransportar, Ele vai animar o seu coração, e você vai lembrar desta noite, a porta vai abrir, e você vai caminhar. Aleluia, aleluia, e aleluia, aplauda o Senhor, aplauda, aleluia. Irmãos, quando era para ser o dia da minha vitória, eu não quero entrar em detalhes, o pastor dos Estados Unidos me ligou e falou, irmão Inés, está tudo certo, já pode vir. Eu falei, amém. Comprei as passagens, depois que estavam as passagens compradas, ele ligou e falou assim, pastor, deu uma mudança aqui, vai ficar tudo para dezembro. Eu falei, já comprei a passagem, estou indo. Eu falei para minha esposa, eu creio, Auriana, falei para ela que a porta abriu, e eu não sei se até o final do ano está aberta, eu noto que abriu agora, e abriu eu vou. E fui. E confesso para os irmãos que eu fui meio nervoso, eu sou um pouco nervoso. Por causa dessas barreiras sanitárias, essas coisas aradas, e eu tinha só um tiquezinho assim, eu acho tão esquisita aquela carteirinha de vacinação agora, dessa última praga que estava aí, eu acho uma coisa tão fajuta. E eu cheguei no aeroporto, ele falou, você tem o comprovante? Eu falei, tenho, mostrei, nem achei que ia funcionar aqui, ele falou, tá bom. Irmãos, não sei dizer exatamente, uns 10 minutos, talvez um pouco mais, a Auriana tinha falado assim, né, você vai precisar de um selo para você embarcar para o Panamá, ela vai precisar um selo da saúde, e mandou para mim. Mas assim, em cima da hora, irmãos. E eu cliquei, recortei, ele falou, você tem o selo? Eu falei, tenho, cliquei. Pá. Tudo assim, irmão, rapidinho. E eu lá, já chegando em Miami, nervoso, e eu ficava girando a minha aliança, derrubei minha aliança e não achei mais. Aí o apóstolo foi me buscar em Miami, eu falei, meu irmão, acho que eu derrubei minha aliança, que no teu carro? Nós dois revirando, olhando, eu falei, não tem. Aí depois o pastor falou, não, vou dar uma aliança para ti, me deu essa aqui de presente. Um pastor querido lá, olha só, irmãos. Uma irmã disse assim, irmão Inés, eu estou aqui fazendo uma agenda para o senhor pregar aqui em muitas igrejas. Eu falei, não precisa, querida, eu só vim para um propósito, e tem 2 igrejas agendadas, que eu agendei já do Brasil, só vou pregar nessas igrejas. Não, mas o senhor ganha uma oferta. Eu falei, não se preocupe, hoje a minha vitória é outra. Irmão, só preguei em 2 igrejas, olha só. Eu compartilho isso, irmãos, porque eu sei que Deus vai abrir porta. Você vai lembrar desse testemunho. Irmão, a porta abre e você entra, amém, queridos? O Senhor vai dar revelação para você. Às vezes é a compra de uma casa, de um carro, uma viagem, um casamento, eu não sei, e nem pretendo adivinhar. O Senhor está aqui, Ele é suficiente para revelar ao seu coração. Irmãos, cheguei lá, o presbítero, que é um bispo distrital, falou, que lindo, quero jantar com o pastor Enéas. Mas não temos assim amizade. Me levou para jantar, lá na janta, pastor, quero te dar uma oferta. Me deu uma oferta. Um outro irmão disse assim, eu quero que o senhor vá pregar na nossa igreja, onde eu estava agendado, ele veio me buscar. Quando voltamos, o pastor me deu uma oferta, o irmão falou assim, eu também quero te dar uma oferta. Me deu uma oferta. Fomos orar na casa de uma irmã, irmãos, ela me deu uma oferta generosa. Eu falei, não, irmã, não vim por isso. Ela falou, não é certo alguém vir do Brasil para cá, uma nação rica como a nossa, e voltar com a despesa da viagem. Está aqui minha oferta, e disse para o meu amigo, veja se é suficiente para pagar todas as despesas do pastor. Se não for, me avise que eu vou pagar o resto. Pode uma coisa dessa? Um monte de pessoas me deu oferta. E no sábado eu coloquei lá no meu perfil, irmãos, estou voltando para o Brasil, tenho que estar em Miami na terça-feira para o almoço. Se alguém estiver indo para Miami,
eu quero uma carona. Um pastor disse assim, irmão Inés, eu te levo em Miami. Eu falei, o senhor vai para Miami? Ele falou, não, eu quero te levar lá. Nem preguei na igreja dele, nem vi ele. Quero te levar lá. Eu falei, tá bom. Aí na noite que antecedeu a minha viagem, ele mandou um WhatsApp. Pastor, surgiu um problema, não vou poder levar o senhor. Eu pensei, meu Deus. Aí quando ele li o restante, ele dizia assim, amanhã eu estou mandando um táxi. O táxi vai levar o senhor até Miami. Irmãos, eles me entregaram no portão, foi sair e já entrar na companhia. Deus, Ele abre portas. Deus abre portas. Irmãos, eu trouxe mais dinheiro do que eu levei. Eu sei que o Senhor, Ele vai abrir portas aqui nesta noite. E agora olha o que o Senhor diz. Passa este Jordão, tu e todo este povo. Queridos irmãos, a sua vida, ela inspira alguém quando você se levanta. Pode ter certeza, quando você se levanta, você inspira alguém. Quando você se dispõe, quando você ouve a fala de Deus, porque aí você testemunha, amém, queridos? Nós não somos igual ao ímpio, que tomamos a glória para nós. Nós dizemos, foi Deus que fez isso na minha vida. Aí inspiramos alguém. Irmãos, olha o que o Senhor diz, passa este Jordão, tu e todo este povo. Aquele homem que parecia prostrado, que parecia sem liderança, agora ele vai ser a liderança, o Senhor vai honrar ele, e por causa da obediência dele, toda aquela geração será abençoada. Irmãos, eu olho a igreja Filadélfia lá em Londrina, é uma igreja pequena, nós somos 100 pessoas. E quando eu olho para aquela igreja, e ela parece tão diminuta, e às vezes Satanás quer assetear o meu coração, mas eu vou contar 2 testemunhos para os irmãos. Fui convidado para pregar em Santa Catarina, lá no Sudoeste. Uma igreja, eu creio que deve ter umas 400, 500, eu não sei aproximadamente. A outra talvez perto de 1000 pessoas. E eu preguei nessas igrejas. E nos 2 casos, os pastores me levaram para jantar após a ministração. E sabe o que eles disseram? Pastor Enéas, sabe em quem nós nos inspiramos para iniciar o ministério aqui? No Senhor. No Senhor. Olhem, queridos, quando eu olho para o meu ministério, eu vejo ele simples, modesto, diminuto. Mas aquelas igrejas grandes lá, os pastores disseram, é como se tivesse contida na fala deles a seguinte revelação: quando o Senhor se levantou, nós achamos que nós também poderíamos. Olhe quantas pessoas foram salvas pelo Senhor. Quando você se levanta, quando você se dispõe, você inspira pessoas. E o Senhor, Ele conclui dizendo, esforça-te. Esforça-te. Olha só, está girando a estação, é para você engolir o choro, é para você se levantar, e é para você se esforçar. Esforçar, porque às vezes não dá tudo certo. Esforça o teu coração, e o Senhor diz, porque assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Antes de eu orar, eu quero dizer aos irmãos, eu gosto de estudar os avivamentos, gosto muito de estudar os avivamentos. Ler a biografia dos grandes homens que Deus usou para ministrar a sua igreja. E agora, mais ou menos uns 6 meses, eu estava concentrado num avivamento, estudando, ouvindo, pesquisando. E é um avivamento que já passou, porque avivamentos eles vêm e vão, eles não permanecem. E eu estava sozinho lá na igreja, e eu estava orando. E eu disse assim, ó Senhor, eu queria ir visitar aquela igreja, é uma igreja lá dos Estados Unidos. Eu gostaria muito de ir lá visitar. Eu falei assim, eu sei que o avivamento já acabou no ano 2000, já faz mais de 20 anos. Aqueles pastores não estão mais lá, aquele ministério de louvor que era daquele tempo não estão mais lá, mas eu gostaria de ver o prédio,
para entrar naquele lugar onde o Senhor estava. E o Senhor disse para mim assim: eu estou aqui. É como, irmão, se eu estivesse olhando para trás e o Senhor dissesse: eu estou aqui agora, eu estou aqui. Estou aqui.